já. Uhum. Boa noite, irmãs, irmãos. Nós estamos aqui aguardando que alguém nos diga como estamos nós de imagem e de som, né? Se quiser fechar aí, porque está corpo frio. Ah, corpo quente. Gente, aqui. No banho. Tem nenhum creme aí não, né? Passar na testa. Quando não aparece ninguém, a gente dá uma maquiada, né? Apontou 2 aqui, mas não apareceu a imagem de você. Você já entrou? Já. Não apareceu a imagem de você. Você passou do creme? Será que tem que fazer alguma coisa? Pode começar. Gente, amiga, nós vamos começar por aqui. Que Deus nos abençoe a todos. Que Jesus nos acompanhe e nos proteja. Que espíritos amigos, benfazejos, interessados no nosso evoluir, possam estar conosco neste momento, que possamos elevar ao alto uma oração para nos prepararmos para o entendimento do tema desta noite. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. E assim, Jesus, agradecidos, nós damos por aberto o nosso aprendizado da noite. Que assim seja. Que assim seja. Daniela, boa noite, tudo bem? Não vai sair mais na friaca não, né? Tem mais alguém aqui, mas não está aparecendo um nome para mim. Nós vamos expor um tema hoje que é um tanto quanto complexo, né? E mais necessário. Necessário por quê? Estamos todos nós, a todo tempo, falando em transição planetária, só que ninguém fala em transição da sombra para a luz individualmente, né? O tema de hoje parece controverso, mas quando nós pensamos em termos de doutrina espírita, nós temos que fazer o nosso pensamento ser acompanhado do nosso entendimento de eternidade, de imortalidade, das reencarnações e todas as implicações que a reencarnação nos apresenta em termos do direito de ir e vir, do direito de aprender e até do direito de não querer aprender nada e comprometer o próprio futuro, estacionar demoradamente na sombra, né? Mas pensarmos em termos de eternidade. O título é Os Conflitos da Criança por culpa dos pais imaturos, né? Por isso que eu estou falando, por isso que estamos falando em termos de reencarnação, de imortalidade. Se nós pararmos para pensar, o processo educativo, o processo evolutivo, no qual todos nós estamos envolvidos, conscientes ou não, passa pelos efeitos das reencarnações em nós mesmos. Então, a família que estamos agora, a família que nós vivemos no futuro, aliás, desculpe, no passado, né? As que viveremos no futuro, e a necessidade intrínseca de mudanças constantes no nosso aprendizado, a fim de que possamos recolher o máximo possível, né? Então, Manuel Filomeno de Miranda, no seu livro Temas da Vida e da Morte, nos mostra os conflitos da criança. E observem bem, temas da vida e da morte. Então, vamos ler um trechinho aqui para entrarmos no assunto propriamente dito. Desde que não esteja ainda concluída a reencarnação, o espírito ouvirá e entenderá as sugestões positivas que lhe são apresentadas, o amor que lhe é oferecido e toda a gama de afeição que lhe é destinada. Então, quando uma mulher está grávida, seja o seu companheiro, marido ou não, na verdade ele tem que ser companheiro, ele tem que ser amante, ele tem que ser responsável,
né? Essa questão de ser marido ou não é uma convenção social. O que importa para os dois é o amor que cada um tem pelo outro, o amor que cada um vai desenvolver pelos filhos, a consciência que cada um, marido e mulher, vai desenvolver para educar esses filhos, né? Então, nós precisamos entender isso. A criança está no ventre da mãe. A reencarnação não está concluída, ou seja, não está pronta para que o espírito venha à luz do plano terrestre, né? Então, nesse estágio, tudo que a mãe, tudo que o pai, os irmãos, se já houverem, tios, parentes, amigos, falarem em torno dessa barriga, essa criança vai ouvir, né? Caetano Veloso tem uma música que eu adoro, que chama-se Força Estranha, que eu acho, se eu não me engano, é o nome dela, em que ele canta assim: eu vi uma mulher preparando outra pessoa. Uma mulher grávida não está preparando um bebê, não está preparando uma criança. O fato de ser bebê, de ser criança, são estágios evolutivos aos quais o espírito reencarnante passa até adquirir consciência de si mesmo nesse processo reencarnatório. Então, a mulher não está preparando uma criança. Ela está preparando uma pessoa. Essa criança vai se transformar numa pessoa. Por que vai se transformar numa pessoa? A responsabilidade da educação dessa criança é muito grande para todos nós. Então, vejamos aqui. Muitas vezes, um conflito sexual se origina na criança em face da decepção da mãe, e eu acrescento aqui também do pai, que esperava um varão e recebeu uma menina. Ou vice-versa. Esperava uma menina e recebeu um garoto, né? Ainda nos dias de hoje, outro dia minha esposa viu um vídeo em que o marido, hoje em dia se faz muito essa coisa de como é que chama? Chá revelação. E esse chá revelação não revela só o sexo da criança, não. Revela as condições emocionais da mãe, revela as condições emocionais do pai, né? Porque, principalmente quando gravam e colocam na internet, né? E quando foi revelado, era uma menina, é isso? Isso. E o pai queria um menino. E ele entendia que a mãe tinha por obrigação de trazer um filho para ele. Olha bem a cabecinha da criatura que desconhece o processo de formação de um corpo, de formação do sexo da criança, e acha que a mulher interfere nisso. Não, não interfere. Isso é um processo natural. Isso é um processo que está dentro do aprendizado coletivo daquele grupo familiar. O espírito, seja ele uma menina ou um menino, ele vem para aprender. Ele vem para participar do grupo familiar, né? E aos pais, na verdade, não deve importar tanto quanto ainda importa nos dias de hoje, né? Porque o importante é o espírito. E veja que se a gente levar essa coisa de sexo a ferro e fogo, ao pé da letra, como se diz, nós podemos causar traumas na criança. Porque ficamos desejando o tempo todo
um filho. Aí vem uma filha. Ficamos desejando o tempo todo uma filha. Aí vem um filho. Agora, a questão de ser filho ou de ser filha faz parte do enredo de aprendizado coletivo daquele grupo. Faz parte da necessidade do espírito reencarnante fazer uma experiência na modalidade masculina ou na modalidade feminina, em que a mãe, principalmente porque ela carrega esse rebento, para usar umas palavras antigas, né? Essa criança no ventre por 9 meses, então ela acaba criando, inclusive, uma intimidade muito forte com essa criança, né? Só que, quando o casal, ou um dos dois, como é que eu digo assim, se fixa na ideia de que quer um filho ou quer uma filha, né? O que acontece? A decepção da mãe que esperava um varão e recebeu uma menina, ou vice-versa. E vítima de imaturidade, ou seja, a mãe, vítima de imaturidade, declara o seu desagrado pela presença dessa filha, porque ela queria um filho, sabe? E explodindo em pranto injustificado, assim chocando o recém-chegado, que ele recebe o rechaço. Ele foi rechaçado, ele foi rejeitado, vindo a exteriorizar mais tarde em forma de conflito. Enquanto pais, enquanto cônjuges, marido e mulher, nós devemos pensar muito na concepção de uma criança. E, primeiramente, aceitar aquilo que o Pai nos oferece. Principalmente porque nós desconhecemos o enredo espiritual que nós estamos. Quais são os agravos ou os benefícios que nós trouxemos de ontem? Nós desconhecemos. Então, um filho ou uma filha sempre vai significar oportunidade de aprendizado. E aí, o sexo pouco importa, né? Então, veja bem, um conflito sexual se origina na criança em face da decepção. Porque quando a mãe rechaça, eu não queria essa menina, eu quero um filho. Essa criança vai sofrer o abalo emocional disso, o abalo moral disso, o abalo, como se diz, espiritual disso. Porque ele fica no mundo espiritual o tempo todo se preparando, tentando se aproximar desses pais para reencarnar. Quando está tudo formado, um dos dois rechaça, rejeita. Aí lá na frente, quando essa criança apresenta conflitos, ela não tem definição de sexualidade. Eu sou um garoto, eu sou uma garota. O que acontece? Ele fica indefinido. E aí ele não sabe o que fazer para agradar essa mãe. Ele não sabe o que fazer, ou ela não sabe o que fazer, para agradar esse pai e ser aceito. Porque o amor é um processo de aceitação. O amor é um processo de aceitação. Então, o nosso filho, a nossa filha, tem que ser aceita nas condições que chega. Nós não sabemos do enredo espiritual em que ela está envolvida, em que ele está envolvido. Então,
chegou, bateu na porta, abre a porta e abraçamos. Agora, ficar tecendo esse tipo de comentário e se decepcionar porque queria um filho e vem uma filha, porque queria uma filha e vem um filho, realmente isso mostra imaturidade. Imaturidade espiritual. Porque acha que pode manipular a natureza para trazer para os seus braços um filho ou uma filha. Só que a natureza não nos obedece. Aliás, nós é que temos que obedecer à natureza. Então, é importante entendermos esse processo, porque, veja bem, no futuro, essa criança vai exteriorizar esse conflito, de alguma forma. E aí nós podemos levar imediatamente, a mãe queria um filho, queria um filho e recebeu uma menina. Essa menina vai sofrer esse choque e pode perfeitamente adotar uma condição de aversão ao próprio sexo. É onde surge o lesbianismo. No caso do garoto, onde surge a homossexualidade. Por isso que o título é Por Culpa dos Pais Imaturos. Porque nós queremos ser atendidos como se fôssemos criaturas exclusivas, como se fôssemos criaturas que tudo merecêssemos para a nossa felicidade. Agora, nós recebemos um filho, nós recebemos uma filha. Estamos totalmente preparados para a educação dessas crianças? Com certeza não, só pelo segunda estrofe aqui do segundo parágrafo, aliás, estrofe de poesia, né? Segundo parágrafo do texto aqui já mostra que nós somos capazes de gerar um conflito sexual na criança. Agora, sempre é tempo, no entanto, de reconsiderar essa atitude. Quando percebemos que ferimos a criança, ela passa a nos rejeitar, ficar temerosa da nossa presença, porque sabe que nós não gostamos da sua chegada. Nós queríamos um guri, veio uma guria. Nós queríamos uma guria, veio um guri. E aí começa já desde cedo esse conflito. Então é possível se reconciliar com aquele serzinho que nós menosprezamos pela nossa imaturidade. Então, com certeza, muito, como é que se diz? Muito desses conflitos de ordem sexual que nós vemos nos dias de hoje passa por essa imaturidade dos pais. Ah, com certeza que passa, né? Mas nós podemos, graças a um grau de amor aplicado e a força do bem nesse relacionamento afetivo, lúcido, nós podemos inverter essa situação. Como? Como nós podemos inverter essa situação? Com uma técnica que os espíritos sempre ensinam e que vale para uma série, não só para os conflitos, mas para que a criança se sinta segura. Às vezes a criança percebe que é bem aceita, sorri nos nossos braços, convive bem com a gente, mas está receiosa ou está sofrendo atuação de espíritos que não lhe querem bem e que vão forçar situações para tirá-la desse bem-estar, dessa oportunidade.
E a técnica é simples. Olha, quando a criança, seja ele uma menina ou um menino, estiver dormindo, portanto, em situação receptiva. E aí nós podemos o quê? Nos retratarmos, reconhecemos o nosso erro, reconhecemos que, na verdade, nós temos por obrigação moral, espiritual, de amar essa criança. Pode sim ser um inimigo nosso do passado? Pode. Mas isso nós não sabemos. Nós não temos acesso a essa informação. Nós vamos descobrir isso, em caso de se confirmar, ao longo de muito tempo. Mas se nós utilizarmos essa técnica aqui, de perceber que a criança, enquanto está dormindo, se torna receptiva aqui, ao nosso amor, receptiva ao nosso ensinamento, às nossas certezas, à correção dos nossos erros, a criança com certeza vai mudar de postura com relação a nós. Com certeza vai. E nos dias de hoje, infelizmente, está nascendo muita criança, que, aliás, não é nos dias de hoje, não é há muito tempo, né? Mais de 1 milhão de crianças por ano são colocadas no mundo. Se todas essas crianças recebessem o amor como, não apenas como consolo, mas como incentivo, o amor como abrigo, nós já teríamos solucionado o problema de provas e expiações aqui nesse planeta. Porque se nós observarmos, né, eu acredito que muitos de vocês observam isso, o modo de educar dos nossos pais, o modo de educar dos nossos avós. Se tivermos chance de ter alcançado o modo de educar dos nossos bisavós e compararmos com o nosso modo, nós vamos observar que não mudamos muita coisa. Porque o grande erro que nós cometemos é querer educar do jeito que os nossos pais fizeram. E muitos dos nossos pais não tiveram acesso às informações que nós temos hoje. Eu me lembro quando a minha mulher estava grávida da Janaína, eu já passei instantaneamente a comprar a revista Pais e Filhos para aprender alguma coisa, porque eu era um zero à esquerda. E não, como é que diz? Não tenho receio nenhum de dizer que eu não sabia nada de educação de filhos. Como se diz, de convivência com filhos. Então, eu não sei, não posso avaliar hoje os conflitos que eu gerei nas minhas filhas e no meu filho, né? Mas, pela nossa convivência, eu acredito que não foi tanto, né? Agora, nós estamos falando de humanidade, nós estamos falando de mundo de prova e expiação que tem a chance de mudar para mundo de regeneração. Agora, para isso, o nível de educação dessas criaturas que estarão aqui vivendo tem que ser muito melhor do que nós estamos vendo hoje. Melhor no sentido espiritual, melhor no sentido da solidariedade. Nós observamos, aliás, com a ocorrência da Covid-19, o quanto veio a revelação, a real condição do brasileiro.
O brasileiro é um povo muito espontâneo, alegre, solidário. Mas não foi isso que a Covid nos mostrou. Sabe? Primeiro porque fomos acometidos, a grande maioria de nós, fomos acometidos de um medo fora do comum, né? Porque o medo de morrer. Quando sabíamos como as pessoas estavam nos hospitais, e porque os hospitais não tinham remédio, não sabiam como tratar das crianças, dos pacientes, o medo tomava conta da cabeça das pessoas. Acabou o Covid. Aliás, ainda durante o processo, a gente via pela internet: nossa, não vejo a hora dessa Covid passar, porque eu quero cair na gandaia de novo, na irresponsabilidade. Eu quero ir para festas. Eu me lembro de ter visto na televisão uma menina pedindo perdão para a avó, porque ela foi acometida do vírus e passou para a avó, e a avó veio desencarnar. O ano passado, o ano retrasado, que nós encontramos com uma amiga da nossa adolescência, que já fazia mais de 50 anos que a gente não via. Aí perguntamos para ela da irmã dela, a Cleonice. A Cleonice foi embora na primeira leva do Covid. Aquilo deu um choque. Caramba, faz tanto tempo que eu não vi a Cleonice. E, de repente, a Cleonice está no mundo espiritual. A primeira leva foi logo no começo de 2021, né? Entende? Eu falei, caramba, tá faltando alguma coisa na minha vida que eu não completei, né? Porque a gente casa e foca nos seus problemas, nos seus sonhos, no seu trabalho, nas suas conquistas, nas adversidades, e deixa os amigos de primeiro estágio, vamos dizer assim, e não vê mais. E aí a gente percebe o quê? Que o Covid, que deveria mudar a cabeça do brasileiro emocionalmente, fazê-lo entender que a vida, nós não temos poder nenhum sobre a vida. Nós temos apenas, então, somente que obedecer às leis divinas e naturais, se quisermos conviver de maneira mais adequada possível, né? Mas nem sempre é assim, né? Mas esses erros que nós cometemos com os nossos filhos, até uma certa idade, ainda dá tempo de corrigir. Principalmente quando a criaturinha está lá no seu sono REM, né? Que se diz, né? No estágio mais profundo do sono, né? Porque aí nós vamos abrir um processo de reconciliação com essa criança. Nós erramos. Nós não devíamos falar que, nossa, eu não quero essa criatura. Como assim você não quer? Nós não mandamos em nada. Nós devemos à natureza. E quem deve, tem que pagar. De algum modo. E pagar, olha a bondade do Pai. Nos oferece, às vezes, os desafetos para conviver no mesmo grupo familiar. E nós temos, às vezes, 20, às vezes 30 anos de convivência com esse desafeto para melhorar essa relação. Nós não sabemos quem ele foi na vida anterior. Ele também já esqueceu quem fomos nós. A oportunidade é valiosa. É muito mais do que valiosa. Então, há a culpa dos pais imaturos? Há. Mas é preciso
trabalhar no sentido de mudar esse estado de coisa. Quando eu vi o vídeo que a minha esposa mostrou, do rapaz recuando a revelação do sexo da criança e, sabe, não aceitando aquela criança. Agora imagina, o espírito está rodeando os acontecimentos. Ele, como se diz, houve a fecundação, né? Então, ele não está pleno no ventre da mãe. Mas enquanto o espírito, sabe, com 10% de lucidez, ele está ouvindo o que esse pai está falando. Agora, imagina os pais que abandonam os seus filhos, as suas filhas. Quantos traumas tem uma criança abandonada por esse pai? A mãe já é mais raro. Acontece, mas já é mais raro. E tudo isso é fruto de ignorância. É fruto de imaturidade. E nós precisamos estar atentos, né? Entender, olha, o inconsciente da criança receberá as novas informações, porque aí a mãe vai corrigir, ou o pai vai corrigir, que serão arquivadas e ressumarão posteriormente de forma agradável e cordial. É mesmo quando a gente fere um amigo de maneira leve e ele estranha, e às vezes passa algum tempo sem nos procurar, quando nós o vemos, pedimos perdão. Procuramos nos reconciliar com aquela situação. Então, retomamos a situação agradável dessa amizade. Com um filho é a mesma coisa, e principalmente porque esse filho está ouvindo, está sentindo, sabe que está sendo rejeitado, mas não tem como se defender. Ele não sabe como se defender, porque ainda não desenvolveu as suas ferramentas de manifestação. Então, observa que a nossa imaturidade pode provocar, aliás, pode não, provoca, né? Danos emocionais à criança. E se nós quisermos recuperar, nós precisamos entender isso, né? Que ao conversarmos com a criança enquanto está dormindo, aquele espírito vai ouvir e vai analisar de novo e vai sentir. Aí, nós também não podemos simplesmente falar, você me desculpa aí, eu falei aquilo lá, mas não era aquilo que eu queria falar. Não, tem que falar com sentimentos, tem que falar com segurança emocional, tem que falar com planejamento de quem vai conviver com essa criatura por muito tempo. Planejamento espiritual, aprendizado evangélico, para que esse espírito se sinta acolhido. E aí tudo normaliza. Veja bem aqui, vou repetir aqui. O inconsciente dessa criança receberá as novas informações, que serão arquivadas e ressumarão posteriormente de forma agradável e cordial, estruturando a personalidade infanto-juvenil e proporcionando-lhe mais amplas aquisições que logrará com o tempo, conduzido por aqueles a cujo lado recomeça a caminhada redentora. Então, pais precisam saber urgentemente que o filho, que a filha, são espíritos imortais que vieram para recomeçar a jornada
evolutiva, que vieram fazer uma experiência que às vezes é complicada e que precisam do apoio, do carinho, do entendimento, do conhecimento desses pais. Porque pensemos conosco aqui. O espírito está há bastante tempo no mundo espiritual, né? Eu fico calculando com base no meu pai. Papai foi embora em 1954, né? 2004, quando a mamãe foi embora, fazia 50 anos que ele tinha ido embora. Nós estamos hoje em 2025. São 70 anos, 71 anos de ausência. Com certeza, já aprendeu muita coisa, passou por muitas experiências, não sei se reencarnou ou não, né? Mas eu espero que não, porque eu tenho sonhos de conviver com ele. Mas imagina, criatura 70 anos no mundo espiritual, aprendendo tudo que é possível, passando por uma série de aprendizados enriquecedores, que mergulha de novo na carne. Aí perde a consciência para poder mergulhar na carne. Todo aquele aprendizado de 70 anos foi arquivado. A criatura vai começar de novo. Pais e mães têm que saber disso para entender como encaminhar a educação dessa criança. Criança que, na verdade, é um espírito que, além de mortal, bastante experimentado, que já viveu uma série de experiências. Observa um filho seu, quando acabou de chegar, está ali com 1 ano, 2 anos. Ele tem reações, né, que nos surpreendem. Por que surpreende? Porque ele é uma criaturinha que trouxe um aprendizado. Ele não vai poder mostrar tudo? Não. A própria lei da natureza não permite. Mas, de vez em quando ele tem um insight e alguma coisa sai da noite dos tempos e ele demonstra aquilo. Isso não quer dizer que é um espírito bem dotado, muito experimentado, que é iluminado, que é não. Apenas um espírito vivido, né? Então é importante que a gente saiba dessas coisas tudo, que a imaturidade, se nós demorarmos na imaturidade, nós estaremos assumindo culpa dos conflitos dos nossos filhos. E vamos ter que retornar para repor essas coisas nos seus devidos lugares, que é o equilíbrio, que é o agradável, que é o amor, né? Então veja aqui, ó. Mesmo na adolescência, quando não se soube agir antes, deve-se tentar recuperar o filho, reconquistá-lo, conversando com ele em estado de sono. Olha como é importante esse estado de sono. Perseverando-se em um relacionamento tranquilo e gentil. Também durante a fase em que esteja desperto, agindo com amor, ao invés de reagir com ira ou zombaria, quando ele apresente seus conflitos, suas dificuldades. Porque é bastante comum pais zombarem dos filhos porque não sabe isso ou aquilo. Caramba, a criatura acabou de chegar. Tem 5 anos, 10 anos, você vai exigir que ele saiba o que você sabe? Não. Você tem que estimular, incentivar.
se aproximar e tentar fazer com que ele aprenda aquilo que ele está buscando. Porque isso significa conquista. Isso significa evolução. Então, zombaria, como diz aqui o Manuel Filomeno de Miranda, zombar das dificuldades de um filho é crime. É crime emocional. É crime de lesa patrimônio espiritual. Porque nenhum pai nesse mundo aqui de prova e expiação é perfeito. Então, se fosse perfeito, não estaria zombando do filho, né? Porque a primeira coisa que tem que entender é que esse filho precisa de informações, ele precisa de carinho, de apoio, a fim de seguir o seu caminho, né? Porque vejamos aqui, o importante nesse caso não é apenas o ato de falar, porque a criança percebe também quando os pais falam, como se diz, da boca para fora, falam para apagar impressões, mas falar com empatia, o contributo da emoção afetuosa, com os quais a palavra se carregue para alcançar a finalidade a que se destina, né? Nós estamos chegando a 47, estamos 13 minutos aqui, gente, né? O que Jesus nos disse lá atrás, há 2025 anos? 2025 não, podemos dizer que é 2000 mesmo, porque ele estava com 30 e poucos anos de idade. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, eis, disse, minha mãe e meus irmãos. Porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que Jesus está mostrando com isso? O amor universal, a convivência universal, a convivência espiritual, que o parentesco consanguíneo, ele é transitório. Ele só existe por 60 anos, 70. Mas a afinidade espiritual, a afinidade emocional, essa vai pela eternidade. Entende? Então, Jesus nos mostra nessa passagem o desapego com a família na carne. Mas o desapego não é abandono. É o desapego das condições desse tempo. A gente vive com os filhos até no máximo 30 anos. E eles se casam e vão embora. Depois eles trazem os netos. Se a gente alcançar, os netos trarão os bisnetos. A vida é um ciclo que vai se modificando, que vai alterando os personagens espirituais dessa vida, né? Então, esse desapego, ele é fundamental. Porque vejamos aqui, esse desapego familiar. Em correta acepção, desapego quer dizer o sentimento que alguém desenvolveu, sua capacidade de avaliar, selecionar o que pode e o que deve fazer, estruturado em seu próprio senso de autonomia. Então, desapego não é abandono. É avaliar as condições espirituais, morais em que o seu grupo está. Em que você está no grupo. O que é preciso aprender? Para que não carreguemos no futuro
essa culpa de não sabermos educar nossos filhos, de não sabermos aceitar os nossos filhos. Se o filho já chega com problema de homossexualidade, porque ele veio viver uma experiência, e nós sabemos, a doutrina espírita nos mostra isso, que alguns espíritos adotam a homossexualidade como caminho de sensibilização para no futuro reencarnar como mulher. Então, a homossexualidade não é pecado, não é desarranjo. Como disse alguém, eu não me lembro quem, é uma outra forma de amar. Mas é amor. Então, quando a gente olha para a vida, para as famílias, para a humanidade, para os nossos amigos, o olhar tem que ser de imortalidade. Nós temos que saber que viemos, que vivemos, vencendo ou não, vamos voltar para o mundo espiritual. E depois de um tempo, se conseguimos, voltamos a esse mundo para recomeçar. Então, é importantíssimo, entendeu? A convivência com a família. Mas, por outro lado, agarrar-se aos familiares de modo exagerado gera desajustes e doenças psicológicas. Como a gente vê aí constantemente. Nossa, minha mãe não me ensinou a viver sem ela. A própria natureza nos ensina isso. Mas a criatura vive ali grudada na mãe ou no pai. Não toma uma atitude, não toma uma decisão sem que haja influência do pai ou da mãe. E é preciso que a gente entenda que a liberdade é também desapego. Nós temos que aprender a tomar as nossas decisões por nossa conta e risco. Os pais vão influenciar? Vão. Mas nós temos que personalizar a nossa vida com a nossa própria experiência, com a nossa personalidade. Senão, para onde vai a evolução? Né? Então, agarrar-se aos familiares de modo exagerado realmente gera desajuste. A criatura não sabe viver sozinha. Quanta gente, eu ouvia isso desde adolescente, olha, a mulher de fulano desencanou. Daqui 2 anos é ele. E acontecia. Porque a criatura não sabe viver sozinha. Ela não tem noção do tempo que ela ganhou para as suas conquistas. Vivia agarrado na sua mulher, vivia agarrado no seu marido. Outro dia teve um casal, né, que desencarnaram no mesmo dia, de mãos dadas, né, Preta? Foi. Aí é uma situação diferente. Então, isso não quer dizer que eles vão passar para o outro lado e vão continuar namorando, não. Tem que seguir o caminho, tem que aprender. Aí vai se avaliar afinidades, vai se avaliar conquistas, ganhos, né? Para depois o encaminhamento. Mas quantos casais o marido desencana, a esposa vai logo atrás. A esposa desencana, o marido vai logo atrás. Mas esse vai logo atrás quer dizer exatamente que vão conviver juntos? O mundo espiritual tem outra dinâmica de vida. O que nós vivemos aqui como se diz, como é que eu poderia colocar para vocês? Uma experiência ainda imperfeita com relação à vida no mundo espiritual. Eu me lembro, já falei isso, eu não sei se eu falei isso aqui algumas vezes, mas eu vou repetir. Mamãe vivia me dizendo, meu filho, quando eu desencarnar eu vou ficar com quem?
com o Chico ou com o Andrade, porque ela casou 2 vezes, né? E eu dizia para ela, mamãe, isso depende de afinidades. O Andrade, a senhora quase não viveu com ele. Ele desencarnou antes da Claudete, que era minha irmã, nascer. Agora, com o papai, a senhora viveu 8 anos. Então, há uma tendência maior para ficar com o papai. Mas ela tinha medo da interferência do Andrade. Mas aí depende de uma série de outros fatores, né? Mas, graças a Deus que não houve essa dependência, sabe? Porque o que a gente tem que entender é isso. Uma das grandes finalidades da reencarnação, e aí pais e mães têm que buscar o conhecimento, a experiência, para poder fazer seus filhos avançar, que uma das finalidades da reencarnação é fazer o ser humano exercitar independência. Quando propõe que ele é um viajante temporário entre pessoas, sexo, profissão, países, continentes ou mundos. Então, observa bem a colocação aqui dessa mensagem sobre o desapego familiar. Exercitar a independência, porque a independência propõe que ele é um viajante temporário entre pessoas, sexo, profissão, países, continentes ou mundos. Nós não pertencemos ao planeta Terra. Nós pertencemos à imortalidade. E a imortalidade nos obriga à evolução, ao ganho de conhecimento, de experiências, para ajudar os nossos filhos. Porque amanhã pode ocorrer que sejamos nós filhos deles. E aí? Será que eles vão nos aceitar e nos ajudar? Ou vão se vingar dos erros que nós cometemos? Nós temos que pensar, eu estou brincando, nós temos que pensar com esse prisma da reencarnação. E realmente estamos aqui de passagem. Hoje estamos homem e amanhã estaremos mulher. Hoje estamos negros, amanhã estaremos brancos. E aí? Isso alterou o que para o espírito? Nada. Ter nascido no Brasil, na África, no Chile, na Europa, não altera nada. Altera no sentido do ganho. Você viveu na Europa? Ó, a Europa hoje está envelhecida. Está com uma série de problemas. Outro dia eu estava vendo como é que ele chama, meu Deus? O Geraldo Lemos, falando daquilo que o Emmanuel disse, que a Europa vai ser dizimada. Por quê? Viveu tudo que tinha que viver, não fez quase nada do que tinha que fazer, em termos de ajudar o planeta a crescer, mas ficou só... Olha o Império Romano. Só amealhou riquezas. E cadê o Império Romano? Os outros impérios, o persa, cadê? Então, tudo aqui é passageiro, é transitório. E nós também somos transitórios. Ganhar amizades, afinidades, conquistar amores, são experiências a que temos que ter os nossos olhos abertos, né? Então, veja bem aqui. A reencarnação serve para esse exercício. Não obstante, para a gente finalizar, ela, a reencarnação, não destrói os laços de amor verdadeiro. Antes, cria diversos vínculos afetivos entre as almas. Por isso que quando temos alguns tons de mediunidade, alguém se aproxima, a gente se emociona, chora, não sabe quem é, e depois vai fazer alguma coisa, pensa em alguma coisa, escreve alguma coisa, fica feliz da vida. Porque a mediunidade também é fruto da reencarnação.
Que Deus nos abençoe, que nos ilumine e que a gente pense nisso. Quando vier amanhã, vier preparado, venha preparado para diminuir os erros cometidos agora e para avançar em conquistas. Que Deus nos abençoe, que nos ilumine sempre. Tenham todos um bom final de semana e que consigam conviver com essa friagem aí. Faz tempo que a gente não vivia aqui em São Paulo, né? Que Deus, eu não sei como é que está o Rio aí, mas aqui em São Paulo o negócio está meio bravo. Já chegou a 6 graus, né? Que Deus nos abençoe. Até a próxima.